Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar essa meditação, para que possamos compartilhar no nosso horário da Escola Bíblica Dominical, em família, em nossas casas, continuando a situação que o mundo tem vivido, mas nós continuamos em oração, continuando a buscar ao Senhor, continuando assim a adorar a Ele, independente de tudo que tem acontecido. Nossa fé, como já compartilhamos, precisa ser comprovada nessas horas. E hoje então iremos ter mais uma meditação, mais um momento de compartilhar aquilo que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra. Hoje nós iremos compartilhar um texto no livro de Lucas, mas antes disso vamos orar, falar com Deus, pedir a direção, que Ele nos ajude a entender o que Ele tem para nós através desse texto, possamos realmente aprender, possamos ter nossa fé fortalecida, através daquilo que iremos compartilhar na palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, queremos mais uma vez te louvar por esse dia, mais uma semana que se inicia, ó Deus, e podemos estar aqui reunidos, mesmo distantes uns dos outros, mas reunidos pela nossa fé, reunidos pelo nosso amor que o Senhor derramou no nosso coração, como povo do Senhor, como família, ó Pai, que foi comprada pelo sangue do Teu Filho Jesus. E queremos que o Senhor continue, ó Pai, a nos fortalecer, continue, ó Pai, a nos proteger, ó Deus, e aquilo, ó Deus, que cabe a nós, continuemos a fazer, continuemos a ter a nossa postura adequada, e que nesse momento, ó Deus, pela Tua palavra, o Senhor venha falar conosco, venha nos instruir, venha nos ajudar a termos cada vez mais uma atitude comprovando que somos de fato Teus filhos e que a Tua palavra é a nossa única e eficaz regra de fé e de prática. Fale conosco pela ação do Teu Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, irmãos. O texto que nós iremos compartilhar é no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8. Que os irmãos quiserem abrir a palavra para acompanhar a leitura do texto. Lucas capítulo 8, do versículo 40 até o versículo 56, até o final do capítulo 8 de Lucas. E eu vou ler agora inicialmente do versículo 40 ao 42, que diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos traz essa figura, esse personagem chamado Jairo. E o texto diz que ele era chefe da sinagoga, ou seja, ele era a pessoa responsável por administrar a sinagoga, que para nós, o que chamamos de igreja, o judeu não chama de igreja, chama de sinagoga, lugar onde eles se reúnem para cultuar a Deus. Então havia ali essa pessoa que administrava a sinagoga e o texto diz que Jairo era esse administrador. Era a pessoa responsável em nomear aqueles que iriam fazer as orações, aqueles que iriam ler as escrituras, aquele que iria pregar a palavra, compartilhar a palavra de Deus, enfim, tudo que dizia respeito a administrar a sinagoga, tinha uma pessoa responsável e esse Jairo então era essa pessoa, ou seja, uma pessoa importante, uma pessoa proeminente na sociedade ali entre os judeus, e vemos com isso que essa atitude de Jairo, em chegar-se à pessoa de Cristo, em se prostrar aos pés de Cristo, para muitos ali era inaceitável. Um homem na posição que ele tinha, na condição que ele tinha diante das demais pessoas da sociedade, especialmente dos judeus, especialmente daqueles que frequentavam a sinagoga, não era aceitável então esse homem se prostrar perante alguém, muito menos se fosse diante de uma multidão, no meio de muitas pessoas. Mas Jairo fez isso. Jairo não olhou a sua condição social, ele não se preocupou com aquilo que as pessoas iriam falar a respeito dele, daquela atitude que ele teve. Por quê? Porque ele tinha uma situação que precisava ser mudada, e era justamente a enfermidade da sua filha. O texto diz que era a única filha, e diz mais que ela era uma criança, uma pré-adolescente, uns 12 anos, e estava acometida de uma doença gravíssima. O texto diz que ela estava à morte, à beira da morte ali, então Jairo não podia ficar acomodado,
não podia preocupar-se com a sua condição social. Então ele saiu da sua casa, foi à busca daquilo que ele podia fazer, daquilo que estava nas suas possibilidades de fazer, para que aquele quadro pudesse ser revertido. Ele vai então, ele encontra com Cristo em meio à multidão, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus e ele clama socorro, para que o quadro de calamidade que estava se abatendo no seu lar pudesse ser transformado. E nesse momento, naquela situação ali inaceitável de um homem proeminente, um homem de uma condição social elevada, se prostrar aos pés de Cristo, acontece uma outra situação, que no finalzinho do versículo 42 aí nós encontramos, que diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Imagine só, se fosse em nossos dias, nos dias de hoje, uma multidão, uma aglomeração de pessoas próximas umas das outras, se apertando. Talvez se fosse hoje, essas pessoas poderiam serem presas, por estar desobedecendo as ordens do governo, as ordens da OMS, que está aí orientando para evitarmos as aglomerações. Então, essa situação que ali estava acontecendo, hoje em dia, talvez não pudesse acontecer. E quando isso é descrito aqui na palavra de Deus, uma outra situação aparece também, que também era considerado inaceitável. Veja aí no versículo 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. 44, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mais uma situação inaceitável. Aquela mulher, conforme encontramos em Levítico capítulo 15, não poderia jamais, na condição que ela se encontrava, aproximar-se de outra pessoa. Muito menos aproximar-se de uma multidão que estava ali, juntamente com a pessoa do Senhor Jesus, caminhando ali pelas ruas, e ela vai e se aproxima daquela multidão. Ela sabia a situação que ela estava vivendo, mais do que ninguém. Uma situação de limitações, em vários aspectos, de dificuldade em vários aspectos, não só o físico, não só o seu corpo que estava sofrendo da enfermidade, dessa hemorragia, que a tornava, na sociedade judaica, uma pessoa imunda, uma pessoa que não podia estar junto a outras pessoas. A situação também a afetava socialmente, fisicamente, socialmente, ela tinha que ficar reclusa, ficar trancada dentro de casa por causa da enfermidade. Também uma situação de dificuldade financeira. O texto diz que ela já tinha perdido tudo, ou investido todo o seu dinheiro, tudo que ela possuía, na tentativa de ter a cura e não havia conseguido. E também, com certeza, uma situação de dificuldade emocional. O seu emocional estava abalado. Eram 12 anos tentando se curar, 12 anos tentando ver aquela situação ser mudada, aquele quadro ser revertido e nada havia mudado. Então, fisicamente abalada, emocionalmente, financeiramente, socialmente, com certeza também espiritualmente. Por isso, então, mesmo sendo uma situação inaceitável de aproximar-se de alguém, de aproximar-se de pessoas, ela não olhou para essa situação. Ela vai fazer aquilo que lhe era possível. Ela foi, dirigiu-se àquela aglomeração, àquela multidão, sem alardes, de maneira ali tranquila, se envolvendo ali em meio às pessoas, e ela vai, o texto diz que ela toca na orla da veste do Senhor Jesus, no seu vestido ali. Na verdade, alguns autores dizem que é um manto que a pessoa usava por cima do ombro esquerdo e que esse manto ia até os pés, ou próximo aos pés, e aí então ela vai, toca nesse manto e diz o texto que ela foi curada. Naquele momento, aquela enfermidade que a acompanhava por 12 anos é cessada. Ela então encontra a cura,
através daquela sua atitude de ir em busca, de fazer o que lhe era possível para tentar ver aquela situação revertida. Ela tinha feito muitas coisas, com certeza. O texto diz que ela gastou todos os seus haveres, mas tinha algo a mais, né, que ela podia fazer, então ela foi em busca e teve então a sua cura. E quando essa cura acontece, uma outra situação aparece, que também podemos considerar uma situação inaceitável. Veja aí no comecinho do versículo 45, diz assim: mas Jesus disse, quem me tocou? Como assim? É uma pergunta que parece não ter sentido. Quem me tocou? Já vimos anteriormente que era uma multidão que estava ali ao redor de Cristo. E não era uma multidão que estava espalhada, uma multidão que estava próximas às pessoas umas das outras. Então, com certeza, várias pessoas ali esbarravam na outra, tocavam na pessoa de Cristo, e ele vai e faz essa pergunta: quem me tocou? Uma situação inaceitável a ponto dos próprios apóstolos que ali estavam não entenderem a pergunta. E Pedro, como sempre tomava a iniciativa, se dirige a Cristo e fala: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Como assim, Senhor? Várias pessoas tocaram o Senhor. Mas Cristo não desistiu. Ele persiste na pergunta. E não só persiste na pergunta, mas faz uma revelação. Veja aí no versículo 46. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Ele revela que não foi um toque como os outros demais toques. Foi um toque diferente. Porque naquele momento, naquele toque especial, saiu o poder dele e a pessoa que o havia tocado recebeu um milagre, recebeu uma bênção especial. E na verdade, irmãos, essa pergunta do Senhor Jesus Cristo não era uma pergunta para ser informado quem era a pessoa que o havia tocado. Com certeza ele sabia. Ele sabia quem o tocou de modo diferente. Essa pergunta, talvez até você já passou por uma experiência assim, em casa, no ambiente familiar, quando acontece ali de um objeto quebrar ou uma bagunça, dentro de casa, e chega a mãe, e pergunta: quem fez isso? Ela já sabe, Ela já sabe quem fez. Ela só está querendo que aquele que fez, o responsável por aquela bagunça, o responsável por quebrar aquele copo, aquele prato, espontaneamente se apresente. Fui eu. Ela sabe já. Cristo sabia quem era a pessoa que havia tocado nele de modo especial. Mas a pergunta que ele fez, para que aquela mulher então se apresentasse, não era para que ele soubesse, mas para que as pessoas que estavam ali pudessem passar a agir de uma maneira diferente para com aquela mulher, que até então era excluída da sociedade, era considerada imunda, mas agora ela havia recebido a cura. E ela então teria que ser acolhida, teria que ser respeitada, teria que ser aceita na sociedade, porque não estava mais enferma com aquela enfermidade que colocava ela na situação de estar rejeitada, afastada da sociedade. Então era uma pergunta para que as pessoas que ali estavam fossem informadas. Pessoas que, se não todos, mas a grande maioria ali, conhecia aquela mulher, ela convivia anteriormente, as pessoas sabiam da sua situação, então precisavam agora ter uma postura diferente para com ela. Então Cristo pergunta, quem me tocou? Uma pergunta que demonstra que ele sabia quem era a pessoa e queria que essa pessoa então se mostrasse para poder agora ser tratada de maneira diferente, de uma maneira respeitosa na sociedade ali com os demais judeus que ali moravam. Então Cristo traz essa pergunta e a mulher então começa a perceber que não dava mais para esconder, que precisava realmente mostrar que era ela, a pessoa que havia tocado e que havia sido curada. E, mais importante do que aquela cura física, foi a cura espiritual. Foi uma cura completa, fisicamente,
emocionalmente, né? E espiritualmente. O versículo 48 diz assim, olha, perceba aí na sua Bíblia. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A cura foi completa, né? E a cura principal é essa aqui, a cura espiritual. Muitas pessoas vão em busca de Cristo para uma cura também, do seu emocional, do seu físico, enfermidade, mas a principal é essa aqui, que aquela mulher recebeu, né? Cristo mostrou isso, a tua fé te salvou, porque é uma cura que ultrapassa os limites da nossa existência. Aquela mulher que foi curada, um dia ela faleceu, um dia ela partiu, mas ela partiu para encontrar-se com o Senhor, porque não foi só curada no seu físico, mas foi curada na sua alma, que é a principal. Há muitas pessoas que talvez não tenham essa cura física, não recebam essa cura física, mas se já receberam a cura espiritual, com certeza receberam a maior bênção, que é saber que estamos seguros na mão do Senhor, que temos essa palavra de Cristo para nós. A tua fé te salvou. A fé em Cristo, a convicção de ser pecador, a convicção de que Cristo é o único Salvador. Aquela mulher teve essa experiência e cada um de nós também deve ter essa experiência. Se não teve ainda, precisa ter essa experiência de buscar a Cristo, de buscar nele a salvação, porque só Ele pode dar, porque só Ele morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Então aquela mulher foi curada por completo, né? Ali, naquele momento, né? Colocada de volta à sociedade e também ter o seu nome ali escrito no livro da vida. Muito bem. Mas nessa hora, meus irmãos, que essa cura acontece, surge uma outra situação difícil, uma situação que o texto nos apresenta que para aquele homem, né, chefe da sinagoga Jairo, com certeza era inaceitável. Situação inaceitável. Olha aí na sua Bíblia, versículo 49. Veja aí na sua Bíblia. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A menina que estava enferma, agora a notícia é que ela havia morrido. Imagine aquele pai que foi em busca da solução, que para ver aquele diálogo, aquele momento ali onde a mulher foi curada, e agora então recebe alguém que veio da sua casa e diz, olha, não tem mais jeito, não incomodes mais esse homem, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Uma situação inaceitável para aquele pai que amava tanto aquela filha. No entanto, meus irmãos, o Senhor Jesus olha para aquele homem e lhe dá uma informação, né? Fala a ele as seguintes palavras, não temas, crê somente e ela será salva. Que palavra de encorajamento, de consolo, de esperança que Cristo trouxe para a vida daquele homem. E diante dessa palavra de Cristo para aquele homem, o que acontece? Eles continuam, né? Eles vão adiante em direção à casa de Jairo, onde eles estavam indo naquele caminho e param para socorrer aquela mulher, para aquela situação que já compartilhamos, e agora eles seguem então em direção à casa de Jairo, porque Cristo falou para Jairo, Jairo, crê, não tema, Jairo, ela será salva. E eles continuam então em direção à casa de Jairo, e o texto diz que eles chegam à casa de Jairo, e quando chegam ali, o que eles encontram? Qual é a cena que eles encontram? Pessoas chorando, pessoas pranteando, porque a menina estava morta. E Cristo, então, mais uma vez, né, usa a sua palavra de conforto àqueles corações e diz para as pessoas que ali estavam, não choreis, ela não está morta, mas dorme. A palavra de Cristo para aquelas pessoas. E aquelas pessoas que estavam chorando e pranteando, param de chorar e começam a sorrir. Mas não foi um sorriso de alegria, não foi um sorriso de gratidão,
foi um sorriso de deboche, foi um sorriso de incredulidade, porque eles tinham convicção que a menina estava morta. Eles tinham convicção que não havia mais solução para aquele problema. Era um problema que não tinha mais solução. A menina havia morrido. Aquelas palavras de Cristo eram inaceitáveis. Como assim? Ela está morta. Nós vimos que ela morreu. Como é que ele disse que ela não está morta, apenas dorme? Mas Cristo sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Ele não falou simplesmente para agradar a Jairo ou a esposa de Jairo. Ele falou porque quando ele fala, ele sabe o que fala, ele sabe o que faz e as coisas acontecem. Então aquelas pessoas ali que riram, né, como um deboche, como uma incredulidade, talvez, meus irmãos, se fôssemos nós, imagine eu ou você naquele ambiente ali da casa de Jairo, vendo que a menina estava morta, e de repente chega alguém e diz, não pare de chorar, ela não está morta, ela apenas está dormindo. Qual seria a nossa reação? Nós iríamos crer naquela palavra? Nós iríamos aceitar aquela palavra? Ou iríamos ter uma reação semelhante àquelas pessoas que riram, né, um riso de incredulidade? Né? Esse homem não sabe o que está falando. Chega agora e já quer dizer que as coisas não são assim. Será que é aceitável alguém que diz que crer em Deus, crer em Cristo, alguém que diz que teme a Deus, duvidar da palavra de Cristo, não aceitar aquilo que ele diz que vai acontecer? É aceitável isso? Veja o exemplo de Tomé, um dos 12 apóstolos. Quando Cristo aparece para os seus apóstolos após a sua ressurreição, ele havia ressuscitado dos mortos, o próprio Deus Pai o trouxe de volta à vida. Ele aparece para alguns apóstolos, Tomé não estava junto a eles. E quando as pessoas então vão a Tomé e falam, olha, o Senhor ressuscitou, ele está vivo. A Bíblia fala que Tomé duvidou. Se eu não ver, eu não acredito. Foi a reação de Tomé. Duvidou daquilo que as pessoas haviam dito. Muito mais do que isso, o próprio Senhor Jesus já havia falado a eles que iria acontecer isso, que ele iria ser preso, que ele iria ser crucificado, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Cristo falou isso para todos eles. Tomé duvidou da palavra de Cristo e também daquelas pessoas que já haviam visto Cristo ressuscitado. Era um apóstolo, um dos 12 que andaram ali durante 3 anos, pelo menos ali com o Senhor Jesus. E veja o exemplo também de Jó. A história de Jó, os irmãos conhecem, aquela situação de calamidade que ele enfrentou. E o texto lá de Jó, no capítulo 16, diz que Jó falou o seguinte para Deus. Veja só o que Jó disse. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Jó, meus irmãos, se queixou diante de Deus. Você vai encontrar várias queixas de Jó apresentadas perante Deus. Então vemos aqui um apóstolo que duvidou, um homem que era temente a Deus, que o texto diz que ele procurava fazer aquilo que agradava a Deus, mas que apresentou sua queixa perante Deus. Será que são atitudes aceitáveis para alguém que se diz cristão, para alguém que se diz temer a Deus, crer em Deus? Meus irmãos, uma pergunta que cabe a nós é: por que será que Tomé, Jó, eu, você, não fomos ainda, ou eles não foram e nós não somos ainda fulminados pela ira de Deus? É o que caberia para Jó, é o que caberia para Tomé, é o que caberia para mim e para você, pelas nossas queixas muitas vezes, pelas nossas dúvidas muitas vezes, pelas nossas desobediências muitas vezes. Mas por que então que não somos fulminados pela ira de Deus? Meus irmãos, porque é inaceitável Deus rejeitar aqueles a quem Ele resolveu amar. É inaceitável Deus rejeitar
aqueles a quem ele resolveu amar. Justamente por isso, porque foi ele quem resolveu amar. Amar aqueles que muitas vezes duvidam, amar aqueles que muitas vezes se queixam, amar aqueles que muitas vezes desobedecem. Mas ele tomou a iniciativa de amar. E porque ele ama, ele então perdoa. Perdoa aqueles que reconhecem que duvidaram, que se queixaram, que desobedeceram, que muitas vezes escolheram as suas próprias vontades, que não se submeteram à vontade de Deus, que acham que muitas vezes sabem aquilo que é melhor para si e não se submetem à palavra do Senhor, ao querer do Senhor, tomam decisões segundo o próprio coração. Mas quando Deus olha para essas pessoas e vê que fizeram tudo isso de errado, mas que se arrependeram, reconheceram que realmente não estavam tomando a atitude certa, e Deus olha ali e vê esse coração arrependido, e Deus olha e vê um coração quebrantado, ele está pronto a perdoar. Ele está pronto, então, a conceder, o lavar, através do sangue de Jesus, desse pecado cometido, reconhecido e confessado. O texto diz, no Salmo 130, no versículo 3, diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus fosse olhar para nós, diretamente para o nosso coração enganoso, corrupto, quem iria subsistir, meus irmãos? Nenhum de nós aqui estaria, não precisaria de um coronavírus, não precisaria de uma guerra mundial. O próprio Deus iria nos fulminar com a sua ira. Isso diz o versículo 3. Mas o versículo 4 diz assim: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aí está a diferença. Aí está o segredo do porquê não fomos ainda fulminados. Porque o Senhor derrama sobre nós o seu perdão quando nos vê arrependidos, quebrantados, reconhecendo que falhamos, que erramos, fizemos o que não deveríamos fazer, ou fizemos aquilo que não deveríamos fazer. Então o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura, o Senhor nos transforma, o Senhor nos santifica para uma vida conforme a sua vontade. Foi isso que aconteceu ali com aquela mulher, foi isso que também aconteceu ali com Tomé, com Jó e com tantos outros homens do passado e conosco hoje. Se estamos aqui agora compartilhando a palavra do Senhor, podendo ouvir aquilo que Deus tem falado com o nosso coração, podendo orar, podendo clamar, podendo interceder pelo país, pelo mundo, por pessoas diversas, se podemos fazer isso, meus irmãos, é tão somente por esse perdão do Senhor sobre nós, por essa graça, por essa misericórdia do Senhor sobre nós. Se podemos enfrentar situações difíceis, situações inaceitáveis e permanecer firmes, continuando confiando no Senhor, continuando servindo ao Senhor, continuando crendo no Senhor, testemunhando o Senhor, é pelo agir do Senhor sobre as nossas vidas. A sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão. E aí o texto diz que ao final daquela situação, Jairo e a sua esposa tiveram de volta a filha viva em seus braços. E eles ficaram maravilhados em ver aquela menina agora curada, assim como aquela mulher também foi curada. Meus irmãos, concluindo assim a nossa reflexão nessa manhã, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, situações que estamos vivendo hoje, ou que podemos viver mais para frente, que podemos considerar inaceitáveis. O que nós devemos fazer? Olhando para esses exemplos aqui que nós vimos agora na palavra do Senhor, o que cabe a nós? Cabe a nós, meus irmãos, agirmos, tomarmos atitudes que leve a reverter, ou pelo menos não agravar a situação difícil que estamos vivendo, sejam coisas simples ou coisas grandiosas. Talvez muitas vezes a atitude é sair de casa, como fez Jairo. Em outras situações é ficar em casa,
outras vezes é falar alguma coisa, verbalizar, colocar a sua opinião, outras vezes é se calar, para não falar coisas que não deve, para não agravar a situação. Então são várias situações que estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazermos o que cabe a nós, o que nos é possível para reverter ou pelo menos para não piorar a situação. E muito mais do que isso, cabe a nós apresentar diante de Deus aquela situação. Não para que Deus tome conhecimento. Ele sabe, como sabia quem era a mulher que havia, ou a pessoa que havia tocado nas suas vestes. Deus sabe toda a situação que estamos vivendo. Mas quando nós verbalizamos, apresentamos no altar do Senhor aquela situação, nós estamos trazendo à tona a nossa confiança, aquilo que está no nosso coração, de confiar que Deus está presente, que Deus está no controle, que nós cremos no seu poder, que nós reconhecemos que Ele é soberano e que nós cremos mais do que isso, que Ele tem o melhor para nós, que Ele sabe exatamente o que vai fazer, que Ele irá fazer o melhor para aqueles que Ele mesmo resolveu amar, independente do que aconteça. Pode ser a cura ou não, pode ser a ressurreição ou não, mas Ele vai fazer o melhor, porque Ele resolveu nos amar. Então, meus irmãos, Deus nunca desistiu e nunca desistirá de nós. Em nenhuma circunstância, em nenhum momento, Deus desistiu e nem desistirá de nós. Não importa o que nos aconteça, sempre estaremos seguros nas mãos de Deus, nas mãos do grande eu sou, nas mãos do Deus único e todo-poderoso. Por quê, meus irmãos? Porque é inaceitável que Deus desista daqueles a quem Ele resolveu amar. Ele te ama. Ele nunca vai desistir de você. Vamos orar. Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, obrigado porque o Senhor é Deus do impossível, porque o Senhor é Deus todo-poderoso. Por isso agora queremos clamar ao Pai que o Senhor continue restaurando, especialmente ao Pai clamando pela nossa nação, pelo Brasil, onde nós moramos. E também ao Pai estendemos por todas as nações, que a mão do Senhor de misericórdia, que a mão do Senhor de cura e libertação venha alcançar os corações. Não só a cura física, mas muito mais a cura espiritual, Senhor. Também queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai, no Teu altar, as autoridades, aqueles que são responsáveis por tomar decisões que envolvem muitas pessoas, seja no município, no estado, no país ou no mundo. Pai, dê sabedoria, discernimento a essas pessoas. Aqueles que estão falando ou fazendo aquilo que não é correto, trate com eles como o Senhor sabe tratar. E aqueles que estão falando e fazendo aquilo que é devido, continue a usá-los, continue a dar a eles autoridade e perseverança em continuar fazendo aquilo que é o certo, ó Pai, para a glória do Senhor e para o bem das pessoas. Pai, também colocamos nas Tuas mãos as nossas famílias. Ó Deus, sustenta cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, que haja amor, respeito, união, que haja, ó Deus, adoração em nossos lares. Cada coração quebrantado, da criança, da menor criança ao mais idoso. Lares, ó Pai, estruturados, fortalecidos, ó Pai, na palavra do Senhor. Também, ó Pai, queremos clamar ao Senhor que abra a porta de emprego. As notícias são de desemprego, mas o Senhor pode reverter tudo isso, ó Pai, porque o Senhor tem a última palavra, o diagnóstico final vem do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, revirta tudo isso, ó Pai, reverta tudo isso, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ter a condição de ter emprego, pessoas trabalhando com honestidade, de maneira correta, lícita, para conquistar, ó Pai, o necessário para o seu sustento, com dignidade, com honestidade. Pai Santo, também queremos clamar ao Senhor que quebre os nossos corações. Quebra, Senhor, esmiúça o nosso coração. Vê se há em nós um caminho mau e nos guie pelo caminho eterno, pela Tua palavra, ó Deus. Nos sustente. Sustenta a Tua igreja, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia. Pelo sangue de Jesus que nós clamamos, confiamos e agradecemos hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço. Nós estamos com saudades. Em breve, com a graça do Senhor, estaremos podendo nos encontrar, né?
e nos rever pessoalmente. Em nome de Jesus, amém.